pregações a respeito da família. Durante todo o mês de maio, nós estaremos pregando a respeito da vida familiar. E queremos iniciar com a leitura no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós leremos dos versículos 1 a 20. Quando países estão em guerra, geralmente o invasor procura atingir aquelas posições, aqueles pontos que julga serem pontos estratégicos na nação invadida. O sistema de defesa desta nação, os meios de comunicação, enfim, o invasor quer enfraquecer o poder de defesa do invadido. Pensando nisto, e pensando na família como uma instituição fundamental de Deus para que este mundo caminhe, a família é este ponto estratégico. E existem inimigos da família que procuram atingi-la, porque quando a família é atingida, isto acaba comprometendo na vida espiritual, comprometendo a vida profissional, comprometendo a própria saúde física, emocional, mental, compromete o bem-estar da sociedade, compromete a organização da sociedade, compromete a igreja. Portanto, a família é estratégica. Se a família vai bem, se a família está desfrutando de saúde espiritual, saúde emocional, se a família goza bons relacionamentos, tudo tende a caminhar bem. Mas é necessário, portanto, meus queridos, ficarmos atentos diante dos ataques que a família sofre e diariamente tem sofrido diversos ataques que provêm de vários setores. E certamente nenhuma família aqui pode se levantar nesta noite dizendo: a minha família é isenta de qualquer ataque. Não. Famílias são alvo de ataques. A sua família, de uma maneira ou de outra, tem sofrido ataques. Sofrer ataques não é tão preocupante, não é a novidade maior. Porque o pior de tudo é não sabermos resistir frente a estes ataques. Existem muitos soldados na família entregues à derrota. Há muitos soldados tombados. Há soldados desistindo da luta. Este texto bíblico nos ensina como resistir, a necessidade de resistir aos vários ataques que sobrevêm sobre a família. Esse texto nos traz a experiência de Davi. Quando Davi foi perseguido pelo rei Saul, se viu obrigado a fugir. E fugiu para o território dos filisteus. Entre os filisteus foi recebido pelo rei. E o rei ofereceu uma cidade para Davi com sua família, para Davi com os servos que o seguiam, habitar.
a cidade de Ziclag. Davi mantinha um bom relacionamento com esta cidade. Tudo caminhava bem na vida de Davi e na vida de sua família. Até que um dia, os filisteus saíram em guerra contra Israel. E Davi se juntou à cidade de Ziclag, se juntou aos filisteus e saiu também com os filisteus para guerrear. E quando marchavam para a guerra, de repente, alguém disse: nós não podemos levar este estrangeiro conosco. Ele pode se voltar contra o nosso exército. Diante disso, resolveram dispensar Davi. E Davi com seus homens volta para Ziclag. Retornam para suas casas. Quando chegam em Ziclag, foram tomados por um susto, porque um bando de amalequitas passaram pela cidade de Ziclag, destruindo-a tudo, levando mulheres, filhos, levando todos cativos. A cidade estava queimada e destruída. E o relato do texto bíblico é uma advertência sobre a necessidade de resistência familiar frente aos ataques inimigos. Isto, meus queridos, porque existem inimigos internos que atacam a família. Há inimigos internos que precisam ser combatidos, porque sugam as forças da família, roubam a alegria da família, tocam na segurança da família. A falta de vigilância diante de Deus, a falta dos cuidados para com a família, podem ser fatais. Davi estava com a sua família em uma terra estranha, distante da sua terra natal. Não se tratava de um meio tranquilo para a sua família. Se tratava de um meio hostil à sua família. Tanto que bastou ausentar um pouco e o bando dos amalequitas varreram a cidade, queimaram a cidade, destruíram, levaram cativas mulheres e filhos. O ambiente não era próprio para a família. Meus amados, nós vivemos em um mundo que não oferece o ambiente próprio para a família. Nós vivemos em um mundo hostil para a família. Nós vivemos em um mundo agressivo à família. Nós vivemos em um mundo egoísta. Nós vivemos em um mundo que não preza o amor, a união familiar, a fidelidade conjugal, o bom entendimento, a verdade, o fortalecimento da família. O mundo se torna cada dia mais hostil à família. E neste mundo, nós temos que sair às nossas guerras. Davi saiu à guerra. E enquanto saiu da sua casa e foi à guerra, a sua família foi atingida. Existem guerras
que são inevitáveis. E nós diariamente saímos para a guerra lá fora. A guerra relacionada ao trabalho, a buscar o pão diário. A guerra que requer de nós constante atividade, constante luta, constante correria. Guerras que estão tirando de nós as forças. E enquanto isso, muitas vezes as nossas famílias ficam suscetíveis às invasões, aos ataques. Daí a necessidade de cuidarmos antes de mais nada de alguns inimigos internos. Porque não tem como tirarmos a nossa família deste mundo. E nós não vamos impedir as nossas famílias de serem alvo neste mundo. Mas se nós conseguirmos o fortalecimento interno de nossas famílias, nós teremos resistência. E alguns inimigos nascem dentro da própria família. A necessidade de comunhão da família, a necessidade de uma busca mais contínua por Deus, a necessidade de mais conhecimento da palavra, a necessidade de relacionamentos mais pautados por amor, a necessidade de lembrarmos que existem compromissos familiares que nos unem, a necessidade de assentarmos com a família, de ouvirmos uns aos outros, de sofrermos uns com os outros, de repartirmos as cargas, de repartirmos os pesos. A necessidade de entendermos que não adianta guerrearmos as guerras lá fora e perdermos as guerras dentro de casa. A necessidade de entendermos que não adianta guerrearmos correndo de um lado para o outro, sem acharmos tempo de juntos orarmos a Deus, de juntos buscarmos a Deus, de juntos caminharmos para a igreja, de juntos estarmos diante do Senhor. Quantas vezes são os inimigos internos que estão destruindo a família? São inimigos que agem com ferocidade. Quando Davi chegou à cidade, observou que esta estava ferida, queimada. Ziclag havia sido ferida e queimada. Quantas famílias estão assim? Feridas pela mágoa, pelo ressentimento, feridas pelo sofrimento, foram atingidas pelos inimigos da família. Esses inimigos vêm para nos saquear. Ziclag fora saqueada, porque os amalequitas levaram os bens, levaram as esposas, levaram os filhos. Há muitas famílias que têm sido saqueadas porque lembram dos tempos de outrora. Lembram dos tempos em que havia nesta família esperança, que havia nesta família paz, que havia nesta família alegria. Ou algumas famílias foram tão saqueadas que ficaram apenas no sonho de construírem famílias felizes. Esses inimigos do lar criam um ambiente de briga, de confronto. Davi se angustiou ao ver a situação de Ziclag. E todos estavam em amargura, queriam apedrejar Davi.
Quantas vezes, diante dos sofrimentos da família, no momento da família se unir para se defender, se levanta a esposa acusando o esposo acusando a esposa, os pais acusando os filhos acusando os pais, briga por todos os lados. Assim se levantaram contra Davi e começou um ambiente de acusação, de briga e de sofrimento. E enquanto as famílias choram, enquanto as famílias sofrem, o inimigo dá risada. Os amalequitas, depois de saquearem tudo, reuniram e faziam festa, e cantavam e se alegravam, porque saquearam a cidade e destruíram as famílias. Meus amados, é necessário a resistência diante dos ataques da família. E esta resistência demanda ações urgentes. Nós jamais podemos nos conformar com os ataques que destroem as famílias. E Davi, juntamente com aqueles que o seguiam, choraram. Não poderiam conformar com a destruição. Como nós vamos conformar quando não existe paz na família? Como nós vamos conformar se esposo e esposa não podem sair de mãos dadas, abraçados, felizes? Como podemos nos conformar se os filhos não assentam à mesa com os pais? Como podemos nos conformar se não podemos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Por isso, meus queridos, a coisa mais bonita é quando nós encontramos aqui na igreja irmãos que assentam no banco com toda a família. Mas igualmente bonito é quando nós ouvimos irmãos que não se conformam e dizem, orem pelos meus filhos, orem pela minha família, para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Davi chorou, o povo chorou, porque não estava conformado. Mas em meio ao choro, nós precisamos nos reanimar no Senhor Deus. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Parecia que não havia solução. A destruição se estabelecera. A família parecia acabada. Mas como considerar acabado se nós cremos no Senhor? Davi se reanimou no Senhor. Reanimando no Senhor, nós precisamos tomarmos posições de ação. Davi consultou a Deus, o que fazer diante desta situação? E Deus disse para Davi, buscar a sua família. Deus disse para Davi lutar por sua família. Deus disse para Davi não desistir da sua família. Nós podemos desistir de muitas coisas na vida, muitos sonhos na vida, mas não podemos desistir da família que Deus nos deu. O esposo não pode desistir da esposa, a esposa não pode desistir do esposo. Muitas vezes, quando nós precisamos de mudança na vida, nós achamos mais fácil desistir de pessoas. Pais não podem desistir dos filhos, filhos não podem desistir dos pais, irmãos não podem desistir dos irmãos. Davi não desistiu da sua família.
com base na fé, na confiança em Deus, nas promessas do Senhor, nós precisamos ir à luta. Mesmo quando nos achamos exaustos. Davi, com 600 homens, perseguia o mundo na busca da sua família ou das famílias. Nós falamos há algum tempo a respeito daquele consumismo doentio, desenfreado. Deus abençoa, Deus coloca as bênçãos dele em nossas casas e muitas pessoas jogam pela janela o que Deus dá. Precisamos, a exemplo de Davi, zelar pelas nossas famílias e por tudo que Deus nos dá. Busque a paz de Deus, busque a comunhão, busque a alegria, busque a confiança, busque o amor em seu lar, o bom relacionamento em seu lar, a fé em Deus em seu lar. Não abra mão destas que são as bênçãos maiores para a família. Precisamos resistir aos diversos inimigos que se levantam contra a família. Estes inimigos nascem muitas vezes dentro da própria família. A incredulidade, o descuido espiritual, a indiferença, a falta de amor, a falta de zelo, a falta de atenção, esposas abandonadas dentro de casa que não têm atenção dos esposos, esposas que não são cuidadosas com os esposos, atenciosas e amorosas com eles, pais que não têm a atenção devida com os filhos, que não ensinam, que não disciplinam. Os inimigos estão nascendo dentro da própria família, mas existem os inimigos externos que vêm do mundo, que vêm por obra do inimigo, que é o diabo. Precisamos resistir a estes inimigos. Precisamos de ações que demandam urgência. Orando a Deus, tomando posição, cuidando do que Deus nos deu, zelando pela nossa família. Que Deus, em sua preciosa graça, abençoe as nossas famílias. Nos dê forças para cuidarmos de nossas famílias. Nos dê graça para buscarmos a reconquista dos campos que perdemos. E que assim as famílias possam desfrutar as riquezas que Deus mesmo preparou para que nós desfrutemos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Coral, vida e louvor.